da história da criação do Caprichoso é que o nosso boi, ele é o verdadeiro boi do povo. Master, não, o nosso boi não. O nosso boi caprichoso, ele é um boi plural. Ele é uno porque bem, entendeu? Eu sou bicha, sabe? Eu tô no Caprichoso, então pronto, boi das bichas, ó. E vamos lá, Garantido da Cachoeirinha. O que é isso? Garantido da Cachoeirinha. Então, é que é outras narrativas, né? Eu tô falando, só tô detonando as fake news que o contrário cria aqui. Né? Às vezes eu não falo nada, eu deixo seguir, né? Mas, enfim, é porque havia um boi caprichoso e havia um boi garantido em Manaus. Né? As pesquisas da professora Celda Vale estão aí, é só ver a revista Somanlu, por exemplo, ela tem uma pesquisa muito interessante sobre os bumbás de Manaus, e lá você ouve-se falar, né, do boi bumbá garantido do bairro da Cachoeirinha, né, em 1925. Então, quer dizer, é muito comum no Brasil você ter bumbá, por exemplo, Mina de Ouro, tem vários Minas de Ouro no Brasil. Né? Corre-campo também tem outros corre-campos no Brasil. Né? Ou pequenininho, um boizinho menor, um boizinho... Mas tem um bumbá com esse nome. Então, havia, evidentemente, um caprichoso e um garantido aqui em Manaus também. Né? O boi bumbá caprichoso, salvo engano, se apresentou em Manaus até 1981, o boi da Praça 14, que é outro caprichoso, não tem nada a ver com o boi de Parintins, né? E os registros do boi bumbá garantido eu ainda não analisei, né? Não sei se alguém já fez essa pesquisa, mas já tem o registro do boi bumbá garantido da Cachoeirinha, né? Que pesquisa da professora Celda Vale, que pelo menos até ali em 1925 ela conseguiu fazer esse registro desse bumbá. Né? E tal como, porque isso também é bem interessante das pessoas, né, terem essa noção, que é o que eu falo assim com meus amigos, gente, era 1913, né, o analfabetismo no Brasil era enorme, né, e também a dificuldade financeira, ainda mais em Parintins e tudo mais, ninguém ia, vamos fazer um boi? Bora, pega lá uma ata, bora fazer aqui um registro de uma ata, né, então, esse tipo de organização às vezes é requerer demais, né, das pessoas. O pessoal às vezes se atrela muito a esse registro, e a maioria desses registros que são encontrados registros públicos, né? Uhum. Polícia, exato, tem na igreja, jornal, né? Né? Jornais. Batismo, né? Eu vi que tem o livro do centenário, né? Coloca alguns registros públicos, né? Que ali vai buscando esses registros. E aí você faz do livro da Odiné, por exemplo, você faz a análise, que aí é a percepção do sociólogo da cultura ou do historiador cultural, né? Que aí quando você vê, por exemplo, que em pouco tempo, não é? O Rock-Cid já é padrinho de alguém, é porque em pouco tempo ele já conseguiu cativar pessoas ou uma família, não é? A ponto de você convidar para ser padrinho do meu filho. Entendeu? Então, quer dizer, isso só mostra a relação de intimidade, né, de aproximação, de afeto entre a família Cid e a família desse garoto que foi afilhado do Rock-Cid, né? Construção de uma comunidade. Mesmo, uma comunidade, né? Exatamente. Agora me diz, a escolha do couro e da cor do nosso boi. Pois é, a escolha do couro, ela vem exatamente nessa vertente de perseguição, né, que tinha as elites e tinha que as elites tinham com o boi, com a brincadeira do boi, né? Havia uma frase antiga, não só de Parintins, mas do que se falava no Brasil, né, que o folclore é tudo que resta depois que a polícia passa, né? É uma frase bem cruel, né? Mas era, na verdade, porque a capoeira, por exemplo, desde o século XIX, 1892, por ali, 1891, ela passa a ser proibida. Não é? É um ato republicano, quer dizer, já é um ato do império, né? Que aí você... Não, é 1891, que eu estou falando é 1892, eu não lembro direito. Mas e aí lá a capoeira, ela já é enquadrada na lei da capoeiragem. Os capoeiristas não podiam fazer parte, não é? Não podiam fazer parte
e nem tocar samba, não podiam produzir samba, porque era enquadrado nessa lei da capoeiragem, era a lei da vadiagem, né, como era chamado. Então, isso já do início ali da nossa república, né? E aí o que acontece? Nas festividades regionais também acontecia isso. Tem diversos estudos que vocês podem ter acesso na internet, onde mostra essas perseguições das elites com polícia, com prisão, não é? De todo mundo que fazia essas festividades de bichos, né? Que é outra curiosidade, o pessoal acha que houve uma parentinização das festas no Amazonas, né? Uhum. Peixes em Barcelos, cobra não sei aonde, né? Boto não sei aonde, mas na verdade, pelos registros históricos, esses cordões de bichos já existiam na Amazônia desde o século XVIII. Isso é uma curiosidade que está aí nesses estudos, né? E todos eles eram perseguidos, era sempre visto como uma coisa de malandro, uma coisa, né, de arruaceiros. Então, quando é escolhido a ideia do couro do caprichoso, ele poderia escolher uma cor para dizer assim, olha, gente, o nosso boi é branco, não é? Purinho, bonitinho. Puro e tal, não sei o quê. Mas não. Eu acho que foi uma ousadia do Cid, né, do Rock Cid, e dos seus irmãos e da sua irmã, e de todo mundo que eu imagino que fez parte daquela reunião ali, né, para falar sobre o couro do boi, de dizer, não, o nosso boi é preto sim, entendeu? Então o nosso boi vai ser preto como a noite estrelada que nós viemos, esse boi vai ser preto para afrontar essa elite perseguidora, essa elite que tenta barrar as brincadeiras, e etc, etc. Então, quando foi escolhido a cor do boi, foi um couro de afronta, né, a esse movimento de elite, de perseguição e de tentar coibir as manifestações culturais que estavam tendo ali em Parintins, né? Então, é dali que vem essa história do couro do boi. E que a gente sofre até hoje, né? Assim, as pessoas utilizam ainda a cor, né, do nosso boi escolhido há tanto tempo ainda para tentar diminuir, né? Mas o nosso boi a gente canta nas toadas, né? Meu boi é preto, sim. Só mostra o quanto que é necessário mesmo, né? Isso. A gente né, saber disso e a gente enfrentar isso, porque eu acho assim que é bem inadmissível hoje a gente... Não é inadmissível, é assustador, na verdade, ainda chegar hoje com tanta informação, com tanto conhecimento, ainda ser tão necessário discutir sobre racismo. Olha, para você ter uma ideia, né? Desse pouquinho tempo que a gente está conversando, acho que uns 20, 25 minutos aí que a gente está conversando, quantas histórias nós já falamos que o boi caprichoso, né, socialmente rompeu, né? Da história do couro do boi, não é? Da história das bichas, né? Das mulheres, das mulheres no boi. Ou seja, é um boi revolucionário, que a gente sempre gosta de dizer, né? O boi da revolução, porque é um boi que vai revolucionando ou vai jogando a centelha na própria desconstrução da sociedade, que é uma sociedade conservadora. Então, o caprichoso ele está presente nessa seara, né? Nessa construção. Então, isso desse pouquinho da nossa conversa, sim, não é? Então, quando a gente está fazendo ou está construindo o espetáculo, a gente sempre pensa nisso que o boi caprichoso é. Ele é um boi da inovação, um boi da revolução. Em 2019, nós perdemos e nós fizemos logo naquela segunda noite, foi uma noite que tinha 3 entidades da Umbanda, né, na lenda amazônica, não é? Nós abrimos com o Amo representando o pai Daniel, né, o Daniel cantador de boi, que foi levantador do caprichoso, que é um pai de santo. Foi feito um ponto ali, né? Então, ou seja, as pessoas diziam, ai, olha só, né? É o boi da macumba, é o boi do não sei o quê. Então, quer dizer, o caprichoso, ele ressignifica toda a sua história. Quando ele é ousado de mostrar para dizer, esse é o nosso boi é preto, ele tem essas raízes negras, né? Os bois, eles são uma dança de escravizados, né? São uma dança de negros, não é? Então, quando a gente traz essas raízes, né, que a própria marujada de guerra também tem essa raiz ligada às culturas afro-religiosas e etc. e tal, a gente está dizendo apenas tirando do inconsciente ou uma certa invisibilização que a própria história foi construindo,
E a gente está retomando, a gente não está criando, nós estamos retomando, nós estamos voltando ao compromisso com a nossa própria trajetória, entendeu? Nós somos um boi preto, nós somos um boi do povo, construído por muitas mãos, de uma dança de negros. O boi, ele é uma dança de negros, né, que tem uma ligação com a religiosidade muito grande, e está aí, né? O Boi Contrário acabou, que falou tanto sobre isso, está aí, fazendo apresentações e apresentações, falando sobre também com essas mesmas temáticas. Então, o Boi Caprichoso é esse hall de inovações aí, e mais uma vez conduzindo a história do festival. E o outro copiando, né? Dizendo que e a gente depois copia, né? Exato. Agora, é muito animador, né? Você ouvir, né? Você falar com tanto amor, com tanta propriedade, né? Sobre esse fruto, com certeza, de muitas horas de leitura, muitas conversas, né? Muita necessidade de aprofundamento. Já chegou um ponto nessa tua trajetória no Boi que tu pensou em desistir? Dizer, cara, não dá mais. Não quero mais isso. Eu quero, vou me afastar desse cenário. Já aconteceu? Olha, aconteceu de você não estar disponível o tanto que o boi merece, né? Então, às vezes você tem, né? Nós temos uma vida, nós temos pais, e pais que ficam idosos. É voluntário o trabalho no Conselho de Artes? O voluntário que você fala... Tem remuneração? Não, a gente tem remuneração. Tem? Tem, mas é a remuneração, mas tem todo um resto de coisa que tu não vai ficar picotando se você fosse pensar profissionalmente mesmo, como o pessoal fala, né? Não, para eu ficar rico também, né? O meu trabalho é para fazer isso, mas isso daqui tem que... Não, esse resto todo tá tudo dentro, tá tudo junto. Sim. Entendeu? Tudo por muito amor ao caprichoso, muito amor ao boi. Mas a nossa vida tem esses percalços todos, né? Tem uma dificuldade, tem uma doença, tem isso, tem aquilo outro, né? Então, por várias vezes você pensa em dar uma pausa e dizer, vou resolver isso, e ir lá, se interessar a ambos, dá para ter um retorno, né? Então, isso já passou várias vezes. Mas o que acontece? As pessoas são tão carinhosas, né? O conselho e as diretorias, né, dos quais eu fiz parte, né, são tão carinhosas que fazem e dizem, não, vá, né, cuide aí da sua vida, a gente vai construindo, você vai fazendo tal coisa do boi, e proximidade do festival, você chega antes, que é para a gente fazer dar aquela chacoalhada e vai para frente. Então, esse foram os momentos que teve assim, olha, eu estou cansado, né, eu sou professor, então dá aula o dia todo, eu não consigo sair para ficar 10 dias e tal. Mas aí agora já tem uma facilidade maior, né? Que nesse lugar que eu dou aula agora eu já não dou mais aula, agora é recente, né? Agora eu já estou numa área da cultura mesmo e eu tenho um pouco mais de facilidade de poder ir para Parintins e construir junto com meus amigos todos esse espetáculo. E às vezes é muito bom isso, né? Quando você está ali. Eu acho que por isso que é importante uma figura de um conselho de artes diversificado e que tenha várias pessoas que justamente tenham também essa sensibilidade, né, de achar que você também não é sempre, né, toda vez que você está ali disponível ou não disposto, porque disposto a gente talvez sempre está, mas daquele momento de você dar 100%, né, e dizer não, vai lá, respira um pouquinho e depois volta. Né? Porque o nosso trabalho ele é coletivo, ele é coletivo desde o tema, né? Então não é o Eric é o presidente do conselho, ele é só um organizador. E aí, já começa explicando qual é o trabalho aí do conselho, como é que funciona o conselho. Eu tenho muita curiosidade, então... Pois é, o nosso trabalho é um trabalho coletivo, né? As pessoas... Quer dizer, o Eric ele é o presidente do conselho, ele é o organizador, não é? Mas as decisões são todas coletivas, as ideias, às vezes, né? Ou você dá a ideia de um tema, aí o outro troca a palavra, o outro discorda, o outro concorda, e assim vai sendo construído o boi, não é? Eu, por exemplo, quando eu estou lá, né, estive lá recente, então a gente constrói, debate, papapá. Eu volto para cá, eu trago coisas para eu fazer aqui, né? Eu trago minhas obrigações, e aí eu vou voltar para lá, né? E vou levar... Eles já avançaram no boi, e eu chego para entrar... para construir a partir dali.
né? Às vezes dá para voltar atrás quando dá, olha, eu acho só uma observação sobre tal coisa. Aí se volta atrás, entendeu? Mas é uma confiança muito grande, né? Nós somos todos muito experientes e talentosos. Então, esse processo de construção, ele vai se dando nesse ritmo. Nesses atos de coletividade, as nossas decisões são coletivas, né? Isso eu já falei. Mas tem um determinado ponto, quando é a hora da largada, né? Então tem aquele cara que é o Jair, que é o coordenador coreográfico, então ele vai cuidar de todas as coreografias, aí ele vai para lá. O outro que cuida dos bastidores, cuida da montagem do boi, então aí ele vai e cuida da montagem do boi. Tem uns que vão fundamentar o boi, que vai fazer os livros dos jurados, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. Aí junta esse grupo para fazer isso. Nas decisões que tem que ser conjuntas e coletivas, o pleno do conselho se reúne para decidir diversos movimentos do boi, não é? Porque toda essa parte anterior de preparação ela já é feita, né? Já sempre do meados do ano anterior, já para o ano do festival corrente, já é feito o desenho, a roupa, as surpresas, o que vem, o que vai. O resto ele vai só melhorando, né? Com o passar do tempo, ele vai melhorando até o dia do festival. No dia do festival a gente ainda está criando. Tu falou surpresa, eu fico imaginando como é que deve ser difícil para vocês ali elaborar as surpresas e guardar esse segredo dessas surpresas, né? Porque eu acho que é o princípio. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver as alegorias, né? Eu vou ali no galpão, entro, né? Finge que estou olhando nada e depois estou olhando tudo e tal. Mas tem hora que eu não quero também ver. Sim. É uma coisa assim, porque o elemento surpresa, né? Da coisa se transformar e tudo mais. E vocês conseguem guardar esse segredo, porque surpreende mesmo. Mas como é assim para vocês definirem esse processo assim? Ó, isso daqui vai acontecer dessa maneira? Tem um grupo que fica assim, não, a gente vai decidir isso aqui e pronto, ou não, tem essas decisões de surpresa tem que passar de forma coletiva para todo mundo? Há várias formas, né? A gente sempre pensa as surpresas como algo que está intrínseco ao próprio movimento do espetáculo, né? Da cena que a gente está estudando. E então a surpresa ela entra para fazer parte, para somar, né? Então quando a gente levou como é o prateado que o pessoal apelidou? Voador. Mas surfista prateado. Surfista prateado. Quando a gente levou o surfista prateado, ele entrou no momento exato do Alto do Boi, né? Então foi em 2018, né? Então ele entra no momento exato do alto. Ali para ressuscitar o boi. Quem é que transcende? Né? Quem é que pode transcender no Alto do Boi? É o Pai Francisco? É a Catirina? Não, o único que tem o poder da transcendência é o pajé. Então ele só pode entrar nessa parte, nesse período. Entendeu? Então nada pode ser assim, joga lá, porque é bonito. Não é o bonito pelo bonito. Ele tem que ter todo um sentido no momento exato da toada, sabe? Tudo é uma direção, né? Isso é um espetáculo. É por isso que dá certo. Né? Olha, falando desse de 2018, nossa, e foi assim, quando ressuscitou o boi, aí acabou a apresentação e ficou, não pode acabar agora, que deu aquele gosto de quero mais. De quero mais, né? Ficou muito bom, é surpreendente. Mentes brilhantes. Mas as surpresas é assim, vão surgindo, às vezes é uma imagem, um vídeo, uma ideia na hora, e assim vai sendo construídas as surpresas, né? A gente percebe que o festival, Márcio, de Parintins, ele acaba influenciando, né, outros festivais ali, né, ali ao redor. Qual a importância? Tu vê uma importância sobre essa influência? E o que possivelmente o festival, o que eu vejo, né, como torcedor, né, é que influencia, mas também se alimenta, né? Eu também vejo isso. Isso realmente acontece? Acontece. Tem, por exemplo, lá o Eco Festival de Novo Airão, que é um festival maravilhoso que eu trabalhei também. Eu trabalhei num dos peixes bois de lá, uma agremiação folclórica. E o Eco Festival, ele teve uma mudança a partir do Gilberto Mestrinho, né, do governador Gilberto Mestrinho, que disse, olha,
bora, eu vou ajudar vocês a construir, fazer uma coisa bacana, turística, né? Vamos tentar fazer como a gente faz Parintins. Então, ou seja, Parintins já vem daí dessa e vai influenciando essas festas nesse sentido, né? Não só do ponto de vista de um sucesso turístico, né? Mas também um sucesso de espetáculo. Então, todo mundo vai nessa perspectiva. Cada lugar ele vai moldando a sua estrutura de festival, né? O Eco Festival tem um festival de peixe boi jaú, peixe boi anavilhanas, mas também trazem sempre uma atração ligada ao sertanejo, tem feira, tem um monte de coisa. Então tem diversos outros dispositivos ali, não é? Outros festivais, como eu já falei até mais cedo, esses cordões de pássaros, cordões de bichos, né? Eles sempre tiveram desde de 1800 na Amazônia. Então sempre tiveram. Não foi Parintins quem influenciou a construção disso, já existia, né? Outros surgiram muito em questão do próprio Parintins. Cada espetáculo tem a sua dinâmica, né? Então, o que eu acho quando eles veem Parintins como um exemplo? Primeiro, a questão do sucesso, né? Os números do festival, do último festival, são impactantes, né? Dos últimos festivais, em termos de quanto é investido que o governo investe no festival e o quanto que o governo recebe o triplo, né? Desses investimentos. Então, é uma economia criativa, né? Esses dados são dados de economia da cultura, que são mostrados, né? O relatório final do festival. Então, eu acho que é isso que as pessoas querem também para fazer parte das suas perspectivas profissionais, né? E de construção dos seus espetáculos, né? Sim, é muito bom. Eu vejo, por exemplo, que a gente fica até com aquela vontade, né, de querer participar, né, desses outros festivais para ver a peculiaridade, as diferenças entre eles. Curiosidade, o próprio Festival de Parintins, ele teve uma influência, ele foi influenciado pelo Festival Folclórico do Amazonas. Né? O exemplo do festival, olha, bora construir um festival que nem o Festival de Manaus. É daí que surgiu o Festival Folclórico de Parintins. Né? Então, o Festival Folclórico do Amazonas, que é de 1956, não é? Então, ali, 9 anos depois, é criado o Festival de Parintins e o primeiro festival oficialmente é de 66. Né? Então, quer dizer, ele tem essa troca, né, de aprendizados mútuos. Né? Então, o Festival de Manaus influencia um festival em Parintins e se cria o Festival em Parintins. E está aí o sucesso. E aí, outros festivais se veem como exemplo o Festival de Parintins e fazem um festival, querem ter um festival igual ao de Parintins. Não é? Quem não quer, né? Exato. Quem não quer. Então eu vou construir dessa forma, né? Aí vem a questão dos próprios artistas, né? Que isso é muito bom. Vários artistas, desde grupos coreográficos até artistas de alegoria, já fazem parte também desse festival, desses outros festivais ao longo da Amazônia, né? Porque são vários festivais que tem na Amazônia. Então isso gera um emprego e gera renda. Isso são insumos que eu acho que alguém deve conduzir essa pesquisa para ver os números da economia da cultura voltados para essas festividades populares. Né? Quanto que é gerado de empregos diretos e indiretos, quanto que é gerado de renda, não é? De contratações desses artistas, né? Durante um ano. Porque tem festival que termina em dezembro. Sim. Tem festival na Amazônia que termina em dezembro. Né? Tem pastorinha, tem não sei o quê, que muita gente que faz são artistas de Parintins. Teve sábado agora, teve o Festival de Botos de Marão, acho que terminou sábado, né? Saiu o resultado ontem. Também tem uma influência, né, de Parintins. E aí falando, polêmica agora, né? Bora lá, acho que a última polêmica. Na apresentação desse ano, né, do festival, a gente teve ali, principalmente na avaliação, né, a questão da apropriação cultural, né, segundo o jurado, sobre a Valentina Cid, né, por ela ter vindo, né, ali representando uma questão afro. Qual a tua... que tu, como representante do conselho, tem a falar sobre, né, qual a justificativa de vocês? Porque o pessoal saiu discutindo. Eu não discuti, porque eu não sei, não tinha tempo para estudar, e aí, para não falar besteira, eu prefiro ficar calado. Mas a única coisa que eu fiquei muito chateada foi o cara ter usado a palavra apropriação,
né? Porque se a gente for falar, eu acho, né, também, se a gente for falar de apropriação cultural, nossa senhora, eu acho que ele teria que canetar muita gente ali, né, se, dependendo do contexto. Mas diz aí, por que o Conselho teve essa decisão, né, que não foi, eu me lembro, não foi a primeira vez, não foi assim uma coisa assim, vamos inovar isso nesse ano, não, já tinha tido anos anteriores e tinha dado super certo, né? Me explica aí o contexto desse ano. Bem, vamos lá. São muitas camadas a explicação, né? Mas para começar, ela não era Oxum, ela era filha de Oxum, né? Então, é a primeira coisa para a gente perceber. A segunda coisa é para a gente perceber a personagem, né? Quem é a Sinhazinha na lenda do Boi-Bumbá, né? Nessa história, nesse mito de criação do Boi-Bumbá? A Sinhazinha é a filha do dono da fazenda. Quando você faz uma análise estrutural da história, essas duas figuras, elas representam a figura, se você quiser fazer uma observação bem enfática, são duas figuras escravocratas, não é? Então, 2023, hoje, nós estamos ainda hoje celebrando figuras escravocratas, não é? A Sinhazinha é um dos itens mais queridos, né, do festival. Mas é um personagem escravocrata? Bem, se você disser que sim, que é uma personagem escravocrata e a gente endeusa essa personagem escravocrata, então, se a gente colocar ela vestida de pássaro, tá errado, entendeu? Porque é justamente uma determinada elite econômica, uma determinada elite política que tem destruído os mananciais, tem tem mudado o clima do mundo, né? Essas sociedades industriais representadas por, em sua maioria, de gente branca, etc, etc, etc. Ponto. Ela não pode vir representando pássaro. Também não pode vir representando água. Também não pode vir representando Amazônia. Também não pode vir representando floresta. Por quê? Porque é justamente esta figura escravocrata, né, que vai destruindo todo um contexto, todo um bioma amazônico. Então, em tese, nós temos que tirar a Sinhazinha da fazenda. Temos que tirar o homem do boi. Certo? Então, o que a gente tem que fazer, né? Porque essa lenda do boi, ela estrutura diversos bumbás no Brasil. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma modificação no regulamento, certo? Por quê? Aí ela pode vir representando tudo. Você vai lá no regulamento e diz: Sinhazinha da fazenda, descrição, né? No contexto da origem da lenda do boi-bumbá, ela é a filha do dono da fazenda. Ponto. No contexto do Festival de Parintins, ela representa a emancipação da mulher, a luta pelo bioma amazônico, a luta pelas festividades folclóricas da cultura popular, e etc, etc, etc. Aí ela pode vir representando tudo, né? Então, isso é uma das coisas que explica, por exemplo, esse nosso posicionamento em relação à Sinhazinha, não é? As pessoas foram muito para a questão, para esse debate, que eu acho válido, não é? Mas esquecem desse outro debate que é do ponto de vista estrutural, né, da personagem Sinhazinha da fazenda. E como é que você faz ela, né, ressignificar essa personagem? Porque se a gente for ver em 2019, a própria Sinhazinha do contrário veio de Oxum, também já tinha, então foram assim, gostam de ser pioneiros, foram pioneiros então da apropriação cultural, né? Mas eu acho que o debate ele é muito mais além, né? E na outra camada de leitura, tem que ter a permissão. Bem, se for a permissão dos orixás e dos santos, também o coreógrafo dela era o Eudson Rodrigues, sim, que é coreógrafo já conhecido, que é filho de santo, e consultou o Ifá, consultou né, os orixás, e que foi permitido que ela viesse daquela forma. Então teve uma autorização espiritual, né? Tudo quando a gente faz no boi é o máximo respeito com cada entidade, com cada elemento cultural que é disposto ali na arena, né? Eu mesmo, já para outros festivais, né, que a gente ia usar Oxum, ia usar outros orixás, eu fui até um terreiro do meu amigo, fui pedir permissão deles para ver se eles me autorizavam, né, a usar o nome, usar a mítica, usar tudo aquilo dentro desses personagens, né? Então eu mesmo fui, eu mesmo fiz as oferendas, né? Eu mesmo pedi para abrir os caminhos, para pedir permissão para que aquilo fosse feito. Eu sou cientista social, né? Então eu sou antropólogo também. Então isso faz parte da nossa rotina,
né, do nosso modus operandi, né, de fazer as coisas. Nos meus trabalhos da faculdade, que eu fazia também em diversas manifestações religiosas, também era feito dessa mesma forma. Tem sempre que pedir permissão, tem que ter uma pessoa que é ligada à área que vai te conduzir a fazer esse tipo de terreno. E não é ter a ideia, vou lá, vamos colocar, coloca assim. Não coloca isso não, vamos colocar o outro. É tudo uma discussão. Então, para chegar no ponto aí da discussão, são várias camadas. A camada da representatividade da sinhazinha, ela tem que ter uma modificação de regulamento, né? Porque senão é uma figura escravocrata, um jurado Y, X, Z vai olhar, olha, ela não pode representar a floresta. Aí vai lá e vai dizer que ela não pode ela não pode representar a água. Essas garças estão vindo da onde aí? Porque essa elite que vai mudando as elites, né? Mas a origem é a mesma. Essa elite é a mesma que de lá, a mesma sinhazinha, é a mesma que hoje destrói a floresta, é a mesma hoje que polui os rios, é a mesma hoje que faz isso. Então, quer dizer, como é que você resolve isso? Você resolve isso desse ponto de vista. Agora, do ponto de vista da religiosidade, isso também você deve sempre pedir permissão, você sempre tem que estar atento, sempre que estar ouvindo as pessoas que têm uma relação de afetividade cultural e de herança, que traz na sua pele a herança de relação com aquela religiosidade. Isso a gente tem o maior respeito, a gente consulta, fala com todo mundo, não é? Nós temos a Adria, né? Sim, a Adria, que é a nossa mãe Catirina, que é negra, e a gente conversa muito com ela, né? E ela vai ajudando a gente a construir todo esse trabalho, né? Então, é nesse sentido. Então, o jurado também, eu acho que ele não conseguiu perceber uma série de outras questões que vamos dizer de apropriação cultural. Então, quer dizer, na segunda noite, a sinhazinha do boi contrário, ela vem com um vaso, né, que ela vem representando cabocla ceramista, alguma coisa assim, e ela entrega esse vaso para o Pai Francisco. Por que para o Pai Francisco o personagem escravizado? Não é? Ali também não tem uma relação, não é? De sou uma mulher que vai, né? A minha personagem é uma personagem que entrega para o seu empregado, entendeu? Um vaso e tudo mais. Será que não era, sei lá, o momento de fazer justamente essa revolução, não é, da personagem, quer dizer, Pai Francisco e Catirina como condutores de um espetáculo? Isso tudo são leituras, mas para você ver como é complexo, né? Não dá para discutir isso de uma forma muito rasa, né? Porque mexe com estruturas, né? O secto que conduz a Valentina Cid, não, é um secto de escravizados, que ele diz, não é escravizado, está lá no texto, né? Eles são yaôs, são ogãs, não é? Que estão ali acompanhando, não é? E fazem todo um rito que o próprio Wilson orientou como é que faz, né? Então, quer dizer, são várias camadas de interpretação que a gente precisa estar ligado para a gente discutir, né? Pode-se dizer que foi um erro de leitura dele? Eu acho que foi. Ele poderia né? Ele poderia ter refletido maior, mas ali também no julgamento dele tem uma série de camadas que eu não vou entrar aqui, não é? Ele tem até proximidades com outras pessoas do boi, enfim. Mas eu acho que faltou expandir a reflexão, né? Ele poderia até tirar, mas poderia ter expandido a reflexão e ao mesmo tempo ter olhado para diversos equívocos que o boi contrário fez do ponto de vista, sim, dessa questão da culturalidade, né? Mas foi uma questão dele, né? Olhei aqui, não olhei ali, passei o pano para ali, né? Pode ser. Mas me diz, Márcio, qual aí o momento, né, que foi pesado, né, que foi chato, né, assim, deu uma discussão assim, mas vamos para um momento bom agora. Qual, se fosse o 10-10 teu, em momento com o Caprichoso, qual o teu momento que quando tu lembra, assim, a lágrima fica bem aqui, o coração acelera? Qual o teu momento mais feliz com o Caprichoso? Olha, difícil, né? Porque são muitos momentos felizes com o Caprichoso. Mas eu lembro da Oração da Montanha em 1999, porque foi do ponto de vista emocional, do ponto de vista estético, né? Eu que sou muito ligado à coisa da estética, da visualidade, foi um momento para mim muito surpreendente, muito emocionante. Quando eu vi aquele ritual, aquela montanha, o Arlindo Júnior
naquele sol, né, que era um sol que tinha ali um guindaste em forma de sol. Então, quer dizer, uma lança, né? E aí aquilo dali foi para mim muito impactante, né? Das vezes que eu estava na arena, eu não conseguia sentir muito, porque eu sempre preocupado com as coisas acontecerem, né? Mas eu tive momentos muito emocionantes disso, mas eu acho que quando pergunta assim sobre tua primeira lembrança de emoção do Caprichoso, eu lembro da Oração da Montanha, que para mim foi uma coisa espetacular. Que bom. E aí, para encerrar a nossa conversa, queria que tu deixasse aí uma mensagem, né? E também, principalmente, um menino para uma menina que está aí crescendo agora e que tem o sonho de um dia pertencer ao Conselho de Arte do Caprichoso. O que tu diria para uma pessoa que tem essa vontade? Bem, como eu falei para vocês, o conselho foi surgido para mim, foi natural, né? Mas eu acho que é você sempre se olhar, você que quer fazer parte do conselho, sempre se olhar como agora, desde já, como membro de um conselho de arte, né? Saber que nada que a gente... pensar que nada das coisas que ajudar a gente a construir isso, né? E quando você ajuda a gente a construir isso como um membro externo do conselho, vamos dizer assim, é quando você ajuda as pessoas a lerem as coisas que a gente está fazendo na cena, né? Então, acho que você pode começar brincando de ser um conselheiro, no sentido de você estar analisando, fazer análise das cores, análise da paleta de cores, análise dos movimentos de cena, do porquê que essas toadas estão tocando e não aquelas, não é? Por que será? Então, aí você vai comentando no seu Twitter, no seu Instagram, ajudando as pessoas a compreender o que é o Conselho de Arte. E dentro disso, sabendo que a arte que você enfim, tem a sua afinidade, né? Comigo é teatro, né? Mas tem conselheiro que é dança, né? Tem conselheiro que é artes visuais, né? Tem conselheiro que é a mecânica do espetáculo. Então, cada um vai encontrando ali o seu nicho artístico, o seu segmento artístico de pertencimento, né? Então, essa é a mensagem que eu dou. E aí você vai trabalhando, vai fazendo, vai curtindo a sua arte. E aí, lá na frente, quem sabe, né? Você se oferece, há várias formas de você entrar, você se oferece, você se põe, né, como acha que você é importante para o conselho e etc. Então, mais cedo ou mais tarde você está lá trabalhando com a gente. É um boi de muitas mãos, né? Então, é um boi com uma estrela bem grande no coração que abriga todo mundo. Tem alguma mensagem aí, por último, alguma coisa que a gente deixou de falar, que tu não queria assim sair sem falar para a galera, alguma coisinha aí? Bem, na verdade é dizer que a gente está sempre por aí, né? Sempre nas festas do Caprichoso, pedindo muito para que as pessoas continuem apoiando sempre o Caprichoso, se apropriando da nossa própria história, não é? Lembrando sempre, o Caprichoso é o boi do povo, é o verdadeiro boi do povo, né? É um boi que é construído por muitas mãos, é um boi que tem fundadores, é um boi que teve donos, certo? Então, a gente não ter... O contrário, quando usa isso daí, ele usa para tentar desestabilizar. Mas desestabilizar o quê? A nossa verdade? Nós somos um boi do povo, nós somos um boi de muita gente, construído por muita gente, de multidão, certo? Nós não somos um boi de um, nós não temos um que faz tudo. Nós somos vários, que nós fazemos tudo. Então, é o recado que eu dou. E continuem lá enchendo o saco, lá do contrário, no Twitter, no Instagram, tem que ir para cima mesmo, entendeu? Porque essa daqui é a nossa briga boa, é a nossa briga do folclore, mas o Caprichoso trabalha com a verdade, certo? Essa que é a grande diferença. E assim que é bom. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Márcio. Tá bom, nossa, obrigado você. Que conversa boa, aprendi muito, né? Eu espero aí que você que está vendo esse vídeo também tenha aprendido muita coisa. Se tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário, né? E até a próxima. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia aí para quem está assistindo do Povo Caprichoso e até a próxima.